Aprender será sempre valioso trabalho para o coração. Logo após minha vinda, observando que o combate pela extensão do bem se desdobra em todas as direções, acreditei na possibilidade de prosseguir no mesmo diapasão de atividade intensiva que me consagrara na Terra. A luz interior revelada por vários amigos, sem que a mínima réstia de claridade me assinalasse a presença, constituíra a primeira evidência a sugerir a modificação de minha atitude mental. De que me valeria o demasiado movimento sem probabilidades de realização benéfica? Ali, o serviço pautava-se em linhas diferentes. Dentro do novo plano, a garantia do êxito permanece exclusivamente no indivíduo. Meu impulso de disputar qualquer tarefa esmorecera, tal como o veículo que precisa de combustível para se locomover. Necessitava eu do fator qualidade para a nova luta em que ingressava. Semelhante impressão jazia mal esboçada em mim quando o encontro com o infeliz perseguidor me impôs violentamente. Dele ouvira referências amargas que me dilaceraram o ser. Entretanto, reconheci o tamanho proveito nas reprimendas recebidas, que julguei precioso o serviço de continuar registrando as impressões das almas perturbadas a meu respeito. Não seria esse o recurso de traçar com segurança o meu próprio plano de realizações vindouras? Depois da morte, o julgamento, por mais desagradável que seja, é uma bênção. Pouco a pouco, entendi que era necessário ouvir com humildade, a fim de agir com proveito. O contato direto com um obsessor vulgar aclara-me a consciência. Salientava ele as sombras que ainda me envolviam e que os abnegados amigos da primeira hora velavam, movimentos de piedade evangélica. É imprescindível evitar precipitação e meditar antes de atacar novas obras. Desejando me preparar convenientemente a fim de servir, passei a visitar sozinho ou acompanhado de outros colegas as mais diversas associações de espíritos endurecidos e sofredores. O irmão Andrade, Marta e outros amigos que me prestavam contínua assistência, atentando agora às minhas necessidades de reajustamento, deixaram-me sob o exclusivo cuidado da escola de iluminação que passei a frequentar carinhosamente. Cada lição era nova página de sabedoria reveladora, concitando-me ao desejável aprimoramento. Procurava, pois, nas demonstrações práticas, despertar minhas energias superiores com a juvenil atenção do universitário dedicado aos livros. Era preciso buscar a humildade no autoconhecimento através das acusações merecidas ou imerecidas? Não me faltaria coragem para fazê-lo. Sempre nos intervalos naturais do estudo e as tarefas do Instituto Iluminativo me favoreciam, dirigia-me incontinentemente para as zonas de espíritos transviados, exercitando a minha capacidade de suportação. Da boca de inúmeros infelizes e ignorantes, ouvi longas recordações de meus atos, criticavam-me acerbadamente, discutiam-me os propósitos e as intenções. Antigas faltas de épocas recuadas que eu supunha esquecida eram trazidas à tona nos remoques verbais. Erros da mocidade, omissões da idade madura,
gestos eventuais de asperezas, pequenas promessas não cumpridas, problemas de sentimentos não liquidados, tudo, enfim, era revolvido pelos inimigos do bem, dos quais me aproximei das melhores disposições de entendimento fraterno. Consoantes as novas lições, armazenava semelhante material com o cuidado do homem prevenido que guarda lanternas adequadas para as horas escuras. Em muitas ocasiões, afastei-me do campo de luta em lágrimas, considerando as alegações que me eram atiradas no rosto. Mas, que fazer? Esse, sem dúvida, era o melhor caminho para identificar os próprios defeitos e extirpá-los. Há companheiros que não se resignam a esse gênero de esforço. No entanto, para ganhar tempo, observei desde o primeiro instante que nesse processo de esclarecimento é possível abreviar a própria renovação para o bem e limitar grandes lutas. Por mais de 200 dias, consagrava-me à teoria de iluminação na escola e na prática intensivas de ensinamentos junto aos irmãos desventurados. Quando certa noite, de volta ao lar espiritual, sozinho, fui assaltado por um furioso grupo de clérigos desencarnados, os quais evidenciavam na palavra e nos gestos profunda ignorância e lastimável insensatez. Ao que me pareceu, vinham intencionalmente em meu encalço, tentando infundir-me desequilíbrio e terror. Embuçado em capuzes de trevas, contei um a um. Eram 16 figuras de aspecto sinistro. Acercaram-se de mim, violentos e sarcásticos. Rememoravam os ataques que, por vezes, impensadamente, desfechava eu sobre os padres. Cobria-me de insultos, ameaçara-me sem compaixão. Relembrei a antipatia que lhes indevidamente dedicara à classe respeitável e, satisfeito, reconheci-me transformado, diferente. Aqueles punhos cerrados e erguidos contra mim não me intimidavam e nem me sugeriam reação. Achava-me tranquilo, não obstante surpreso. Trouxe, contudo, à memória as lições evangélicas de que me achava em pleno curso e, isolando a mente da gritaria infernal, pus-me em meditação. Não nos aconselhara o Senhor a orar pelos que nos perseguem? Não exemplificaria a permuta do bem pelo mal? Não nos pediria Ele ajudar os inimigos e amparar os que nos caluniam e odeiam? Além disso, não seria aquelas almas dignas de ajuda e de piedade? Possivelmente, várias circunstâncias haviam conspirado na existência terrestre contra seus ideais de melhor sorte. Se a providência divina não me oferecesse recursos mais amplos de conhecimento da vida, se fosse obrigado, no princípio da luta humana, demorar-me nas fórmulas de fanatismo religioso, teria alcançado suficiente energia para libertar-me? E se o padre houvera sido eu? Como toleraria as indisciplinas? Teria bastante coragem para arrostar os obstáculos impostos pela vaidade da posição decorrente dos compromissos eclesiásticos? Solucionaria sem perturbação os problemas do partidarismo dogmático? Afinal, por que irritar-me? Quem merecia mais compaixão?
Eles que se achavam na desventura de ignorarem o Cristo da bondade e do entendimento, ou eu, que já compreendia de algum modo a necessidade de trabalhar, lutar e sofrer pela redenção própria? Tocado por sincero desejo de auxiliá-los, entreguei-me à prece, não como outras as vezes que emitia palavras de louvor, súplica, com bases menos profundas no sentimento. Intentava, com toda a alma, ser útil àquela falange de entidades inconscientes. Em verdade, não possuía algo de bom em mim mesmo. Entretanto, Jesus permanece rico de bondade e ternura em todos os dias da vida, atender-nos-ia o apelo, viria em socorro de nossas necessidades. Decorrido alguns minutos, observei, ao me contemplar em oração, os circunstantes se afastaram um tanto, embora continuassem a crivar-me de doestos e zombaria. Quando me detive na rogativa ao divino amigo, reportando-me as aflições que aquelas almas infelizes naturalmente deveriam experimentar ao longo do caminho regenerador, e refletindo quanto às angústias de que se veem acometidas, impressionante silêncio se fez em torno. Nunca, talvez como naqueles momentos, me senti tão fortemente interessado por alguém, qual se tivesse disputando o auxílio para os irmãos ou filhos do meu próprio ser. Quando descerrei as pálpebras úmidas pelo pranto de emotividade que a prece me conduzira, notei que os adversários se afastavam cabisbaixos e vencidos. Procurei invocar-lhes o regresso a fim de conversarmos fraternalmente, mas a voz jazia sepultada na garganta. Sobreviera o imprevisto. Tomado de assombro, verifiquei que branda luz de um roxo carregado brilhava em torno de mim. Ó Senhor, como pintar a comoção da alma livre aos companheiros que ainda se encontram jungidos às limitações da carne? Surpreendido com semelhante luminosidade, senti-me chumbado ao solo. Quem estaria irradiando a meu lado? Cerrei os olhos novamente para agradecer a presença do benfeitor, que por certo ali se encontrava junto a mim. No entanto, apesar de recolher-me à intimidade do próprio eu ainda via raios que se renovavam no meu íntimo. Intrigado, refugiei-me de novo à prece. Em silêncio, quando em meio da massa luminescente, lobriguei o vulto de alguém que procurava evidenciar-se. Era Bittencourt Sampaio, a estimular-me o coração para o bem. Não se revelara tão nítido quanto na noite inovidável de nosso encontro no santuário, mas não tive qualquer dificuldade em reconhecê-lo. Jacó, disse ele, depois de algumas palavras de encorajamento e saudação, não te admires da claridade que te rodeia. Ela pertence a ti mesmo. Nasce de tuas energias internas orientadas agora para a bondade suprema. A concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. A luz é substância divina gerada nas fontes superiores do Espírito Eterno. Feliz de ti, que compreendestes sem tibieza as necessidades de alijar os próprios caprichos para que a vontade do Senhor te favorecesse o santuário da consciência. A mente que atira fora de si o obscuro e pesado material dos interesses menos dignos,
preparam-se valorosamente para o celeste sinal da irradiação espontânea. As preocupações indesejáveis passaram. Principiaste a renunciar com sinceridade ao homem velho, e a criatura nova em Cristo vai se formando em teu coração. Bendita seja tua esperança. Não te esqueças de que o amor dá sempre, principalmente de si mesmo, de suas próprias forças e alegrias. Por agora, os raios de tua vontade brilharão nas horas culminantes da fé, concentração de poderes espirituais da prece. Todavia, à medida que te escolhas no exercício legítimo do amor cristão, em demonstrações genuínas de entendimento do Evangelho sentido, vivido e aplicado, controlarás tua capacidade irradiante segundo os ditames da própria alma. Ama sem compaixão, espera sem angústia, trabalha sem expectativa de recompensa, serve a todos sem perguntar, aprende as lições da vida sem revolta, humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores, renuncia aos teus próprios desejos sem lágrimas tempestuosas, e a vontade justa e compassiva do Pai iluminar-te-á constantemente o coração fraterno e o caminho redentor. Ora, vigia, movimenta-se no esforço digno, sê feliz, meu amigo. A tua luz crescerá com a dilatação do teu devotamento ao bem infinito. Que expressões terrenas poderiam dizer da sublime surpresa que me ofuscava o espírito? Não poderia dizer. Doce e indefinível emoção fazia-me vergar sobre o peso de lágrimas de reconhecimento e de júbilo. Reparando o mensageiro se conservava em silêncio ao meu lado, esperando que me pronunciasse, recordei o ensinamento evangélico que repetia as sagradas palavras: faça-se no escravo a vontade do Senhor. E porque vibrasse no desejo de relacionar minhas experiências novas para os companheiros da retaguarda, supliquei lealmente: Bittencourt, meu amigo, no plano da carne, nossos irmãos, em maioria, guardam errado conceito de elevação e salvação. Muitos se acreditam privilegiados por apresentarem um simples título de crença religiosa. E outros supõem que basta o dever da assistência caridosa e mecânica ao próximo necessitado e sofredor para que subam inconscientemente aos mundos felizes. Poucos se previnem quanto à exigência de aprimoramento de si mesmo, a fim de irradiarem somente o amor que o Mestre nos legou. Ser-me-á permitido dar notícias da esfera nova? Talvez minha humilde experiência pessoal aproveite e alguns deles se decidam a praticar o Evangelho e a servi-los acima de si mesmo, com esquecimento da vaidade e do orgulho, do egoísmo e da discórdia, que muitas vezes nos requeimam o coração. Sim, Jacó, concordou atencioso. Serás autorizado a fazê-lo. Contém os impulsos que te sugerem a iniciativa. Evita as referências pessoais em teu correio fraterno. Em muitas as circunstâncias, a citação de um simples nome provoca perturbações mentais em torno da criatura a quem nos referimos. Não tentes impor convicções a espírito algum.
ainda mesmo em se tratando dos mais profundamente amados. Conta o teu caso tranquilamente aos que te puderem ouvir, longe de curiosidade enfermiça que nunca se anima no trabalho sério, sem olvidares a função do tempo na sementeira da fé. Aprende a esperar no serviço edificante, impersonalizado das boas obras. Guarda-te do mau desejo de tudo dizer indiscriminadamente a um só minuto. Há ocasião de plantar e cultivar, colher e selecionar. A verdade é como a luz, que não convenientemente dosada, pode cegar os olhos ao invés de iluminá-los. Transmite, pois, as tuas notícias prudentemente, sem a presunção de seres aproveitado no aceito do imediatismo na luta humana. E acalma-te sem demora, convencido de que toda a criatura, tanto quanto aconteceu conosco, deixará um dia o patrimônio da carne. Contudo, o que lhe diz respeito no campo da ilusão educativa ou na sombra devastadora, ajuda a planta a desenvolver-se e florir, mas não lhe violente o germe, a fim de que o fruto pareça no momento impreciso. Em seguida, Bittencourt despediu-se com palavras reconfortantes e amigas, deixando-me na consoladora certeza de que seria possível esclarecer os irmãos de lutas e de ideal quanto às surpresas que me haviam aguardado além da morte. Que alegria maior poderia felicitar-me o coração de lutador? Fim do capítulo 19. Meus amigos e minhas amigas, fiquei impressionado, me emocionei com esse capítulo 19. Não esqueçam do like, não se esqueçam de compartilhar com os amigos, deixe seu comentário. Deus lhes abençoe, Deus lhe pague, graças a Deus.